Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje Plutão ingressa em Aquário e é um momento muito forte nesse calendário cósmico. Ele vai ingressar agora, em março, hoje 23. Depois ele vai retrogradar, volta um pouquinho para Capricórnio, termina de apurar algumas coisas e retorna com os dois pés para Aquário a partir de 2024. Serão 20 anos neste signo. Olha aqui no mapa, Plutão a 0 grau de Aquário. Imagine 20 anos neste setor, né? Veja lá no seu mapa natal. E para a gente compreender o que nos espera como humanidade, né? Aquário é um signo que lida com o mental coletivo. E então muitas coisas vão mudar em paradigmas para a nossa humanidade. Então, a última vez que ele visitou Aquário foi de 1778 a 1798, a época do Iluminismo, nós vamos ver, né? E de lá para cá, tanta coisa aconteceu no mundo. E agora, quando ele retorna a essa visita, o que o planeta que simboliza o inconsciente, as transformações, o poder, o oculto, o que ele vai nos dizer num signo de tecnologia, humanitário, das reformas, da liberdade, sobretudo? Então vamos ver. A última vez que Plutão esteve em Aquário, como eu disse, foi de 1778 a 1798, na época do Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual, o uso da razão sobre a fé. E também, logo em seguida, teve a Revolução Industrial. A gente que já nasceu com tudo pronto, modo de dizer, né? Nessa modernidade, a gente não faz ideia do que foi a mudança na estrutura coletiva humana com a Revolução Industrial. O emprego, a relação de família, os negócios, tudo teve um avanço extraordinário. Então, aqui no nosso Brasil, foi a inspiração da Inconfidência Mineira e de outras tantas inconfidências, né? Dali para frente. Então, veja que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico ou artesanal pelo sistema fabril. Então foi algo grandioso, muito forte. E vamos ver aqui o seguinte, que quando esse Plutão está ingressando em Aquário, dando o naipe para essa nova era aquariana, existe todo um contexto. Existem outros planetas fazendo aspectos. E eu destaco aqui como exemplo, para a gente compreender melhor como a astrologia simboliza e sinaliza, eu fiz alguns vídeos sobre Marte em Gêmeos, por 7 meses, deixando o pensamento em discussão e muitos falatórios e a nossa pátria agitada. Gêmeos no mapa do Brasil é a casa do povo, onde tem ali Júpiter, onde tem ali a Lua. Júpiter é o judiciário, Marte tem a ver com os policiais, tem a ver com as armas, por exemplo, e muitas coisas vêm acontecendo no nosso país de lá para cá. Então, quando Plutão ingressa em Aquário, Marte está em Gêmeos em quadratura com Netuno em Peixes. E esse mesmo Marte no aspecto de ajuste com Plutão. O que significa isso?
nós estamos vendo a manifestação do poder do narcotráfico. A rebelião lá no Rio Grande do Norte, em outros lugares também, mas sobretudo lá, e é uma reação de uma poderosa facção. E tudo isso vem mostrar que a chapa está muito quente nessas bases do nosso país, né? E também, nesta semana, a Polícia Federal, parabéns, conseguiu desbaratar uma quadrilha que estava planejando sequestrar autoridades e até matar. Uma coisa muito séria, não é? Então, olha tudo isso. Marte, na Casa 4 do Brasil, ele ficou retrógrado no segundo turno. De lá para cá, tivemos muitas situações difíceis, inclusive aquela bandalheira nos três poderes, e situações muito mal explicadas antes, durante e depois dessa situação toda, né? Então, Netuno trabalha com essas coisas confusas. E também esse Plutão vai ingressar em Aquário com Saturno ingressando em Peixes. E junto lá com o tal do Marte em Gêmeos, né? Nós vamos ver muitos problemas com relação à aposentadoria. A gente está vendo lá em Paris a passeata, né, bastante agressiva, porque eles não estão concordando com a canetada, né, que o Macron deu para a reforma lá da Previdência. E sistemas também de saúde pública vão ficar difíceis com esse Saturno em Peixes e, sobretudo, o sistema prisional. Está uma complexidade, está um balaio de gatos e um vespeiro para lidar com esses assuntos. Nós vamos ver muitas coisas, ainda farei alguns vídeos sobre isso. Saturno em Peixes também, esse Plutão vai chegar vendo uma situação no mar. Cada vez mais a China se fortalece com a sua marinha, com seus navios de guerra, já ultrapassando os Estados Unidos. E a coisa lá de conquistar, digamos assim, Taiwan, o negócio não vai ficar brincadeira. E também está pegando o Urano em Touro, que está aí desde 2018, vai ficar até 2026. Olha aí a situação do Credit Suisse. A UBS acabou comprando, né? A UBS, uma das coisas que faz é gestão de fortunas, imagine. Olha aqui o caso das lojas americanas. Estados Unidos está em risco de default, de não cumprir os seus pagamentos. As dívidas dos países externas e internas estão impagáveis praticamente. Então, Plutão está chegando nessa vibe. E para a gente entender o que vem aí pela frente, quando ele esteve em Escorpião, que é a geração de 84 a 95, surgiu a AIDS no mundo. E toda aquela geração hippie que trouxe a liberdade do amor livre, a situação ficou complexa. Fazer sexo com alguém podia te matar por conta de um vírus. E também ocorreu a queda do Muro de Berlim. São pequenos exemplos, inúmeras coisas aconteceram, né? Plutão em Sagitário, de 95 a 2009. O fundamentalismo ficou muito implantado nesse mundo. Tivemos o 11 de setembro, uma situação também controversa até hoje. Invadiram o Iraque e todos os bens ali, riquezas, desapareceram. O ISIS surge, né? Mas ele foi fortalecido também pelos Estados Unidos, foi criado pelos Estados Unidos, então muitas coisas aconteceram nesse sentido, inclusive com as crenças, né? No sistema de crenças do mundo. E quando Plutão entrou em Capricórnio, foi em 2008. Está terminando agora a visita, né?
Ontem foi o último grau. Ele vai retrogradar, vai voltar um pouquinho, mas, enfim, ele está aí desde 2008. A gente viu a intensificação do controle, o estado profundo, o Deep State mostrou suas garras, e tivemos uma crise sanitária onde foi testado muito o controle da população. Olha que interessante, não é? Em 1989, essa foto icônica lá na China de um rapaz enfrentando os tanques, né? Em 2022, era a população enfrentando a liberdade de não ficar usando uma série de aparatos e confinada, né? E sem saber direito a verdade. Não sei se você sabe, mas a China não deixa noticiar da missa o terço. Pois então, essa crise sanitária mundial 2020 e 2021 também veio nos mostrar esta questão das big pharmas, né? E muito controle e muitos testes nesse período de quarentena que tivemos. Pois então, Plutão, em 2008, ele ingressou em Capricórnio, e o que aconteceu? Uma crise financeira sem tamanho, sobretudo nos Estados Unidos. E agora, quando ele está saindo de Capricórnio, tem uma crise mundial. É alta de juros, de inflação, isso é no mundo todo. E, como eu disse, a dívida externa dos países está uma coisa impressionante. Então, são aqueles rumores do reset, né, que está para acontecer. Pois então, hoje, 23/3/23, ele ingressa a 0 grau de Aquário e vai ficar aí por 20 anos. Vamos rumo à Agenda 2040. Na época dos anos 60, teve uma peça que virou filme, o Hair, que era uma coisa muito linda, né? Época hippie, paz e amor, ideologia. E tinha a letra Aquários, que falava da nova era, de harmonia, entendimento e solidariedade, abundância e confiança, e uma maravilha, né? Isso é possível? Depende. E nós vamos ver aqui por quê, não é? Ele vai ficar de março de 23 a 2044. Qual é o espírito do tempo dessa nova temporada de Plutão em Aquário? Pode ser algo muito sério com relação à tecnologia, que a proposta é nos libertar, nos dar mais tempo, nos dar mais mobilidade, uma série de coisas, mas também pode ser uma ditadura tecnológica. Estamos indo a passos aceleradíssimos para o transhumanismo. E Aquário tem a ver com o corpo mental da humanidade. E a gente já está vendo, como lá na China, que o controle é total. A gente pode ser rastreado a qualquer momento. E esse Plutão, ele tem a ver também com poluição, Aquário tem a ver com ar, com o céu. Então, essas notícias de OVNIs, ou pseudo-OVNIs, ou de entrantes, né? Estão agora achando que está aqui próximo da gente sondas, né? Não se sabe de onde. Muita sensibilidade a nanopartículas que estarão jogadas nesse ar. Muita guerra cibernética. Essas redes 5G, elas dependem de sinais transportados por ondas de rádio, que faz parte desse espectro eletromagnético. Isso pode trazer uma hipersensibilidade aos nossos campos energéticos, sabe? E uma vigilância total em nome da nossa segurança, que pode acabar como uma ditadura tecnológica. Eu sempre mostro essas cartas do jogo Illuminati, né? De 95. Então, para onde que a gente está indo com esse Plutão em Aquário?
Eu acho que a gente está indo para o despertar deste realismo fantástico. Esse é um termo do Jacques Bergier, fundador da revista Planeta, lá das antigas, que eu tive o prazer de ler inúmeras delas. E ele escreveu O Despertar dos Mágicos, né? Que fala dessas realidades fantásticas desse mundo e que a gente não presta atenção. Será que agora a gente estaria acordando para uma realidade holográfica? Em janeiro de 22, os cientistas estavam estudando códigos de correção de erros que aparecem na computação, enquanto estavam estudando a natureza. Só que esses códigos eles são feitos para não dar um boom no programa. E como é que eles acharam isso na natureza? Então, mais uma vez, isso veio a confirmar o que eles já suspeitavam, de que vivemos num universo simulado, numa holografia. E desde os anos 40, a física quântica se debate com relação a isso. Os créditos aqui são para a pesquisa do Danilo Noronha. E vejo aqui que inúmeros cientistas trabalham com essa teoria, com essa possibilidade. Para eles já é muito claro que vivemos numa realidade simulada. A grande questão é quem opera essa realidade simulada. Essa que é a grande questão para a ciência. Então, isso pode indicar que a gente esteja descobrindo a finalidade dessa experiência aqui. E por isso, cada vez mais, na minha compreensão, esse sistema artificial de inteligência está com mais pressa. Por quê? Se a gente partir de um princípio que o nosso eu superior, nosso espírito, nossa mônada está numa outra dimensão e que aqui nós somos um fractal, um avatar para cumprir determinada situação e depois que essa situação for cumprida, através da passagem, a gente pode retornar à nossa origem, é muito perigoso o que está sendo proposto agora. Nós estamos vivendo uma situação que é de uma guerra temporal. E o que significa isso? Existem muitas experiências de vários seres aqui dentro dessa nossa linha tempo-espaço. E você pode lidar com a linha do tempo, eles têm essa tecnologia, né? E quando se viaja no tempo, dá para se criar uma realidade paralela. E ali você fazer uma alteração no tempo, ou no futuro ou no passado. E o que define a realidade principal, porque mais cedo ou mais tarde, essas realidades elas vão se encontrar. O que define o padrão aqui é a cocriação coletiva, é o inconsciente coletivo. Os créditos são para o Fábio Erelin, da educação consciencial. Então, o que acontece? Olha aqui, né, o buraco de minhoca e aqui as realidades paralelas. Então, existe uma guerra entre esses seres que aqui estão, onde nós somos aqui, estamos nessa experiência aqui, para que haja o término, a conclusão de acordo com os interesses deles. Então, nessa guerra temporal, o que eles fazem? Jogam a informação correta para o inconsciente coletiva, para aquela linha do tempo que for criada, para que aquela linha do tempo que for criada seja a principal, conforme o interesse dos envolvidos. Créditos para o Corey Goode. Então, nós estamos vivendo uma guerra temporal porque tem muitas situações ocorrendo por conta da finalização dessa experiência sapiens sapiens, dessa experiência orgânica. E o que está acontecendo é essa situação do transhumanismo. A evolução é necessária, mas no momento que você conecta a sua mente
E o mental coletivo, o aquário tem a ver com isso, num sistema artificial de inteligência, você vai se desconectar com o seu fio condutor energético espiritual lá com a sua origem. Este é o grande perigo. Só que todos estamos à vontade para escolher. A questão é que temos que ter elementos para fazer essa escolha. E, sobretudo, porque um dos princípios que nos rege aqui é o princípio do mentalismo. No Kybalion diz isso. O todo é mente, o universo é mental. De acordo com este princípio, o universo é uma criação mental do todo. Então, o que estão querendo fazer? Capturar o nosso corpo mental e, consequentemente, a nossa alma. O estágio está avançado para essa mente colmeia, né, que é a interface do cérebro com a nuvem. As experiências com macacos, com porcos estão muito avançadas. Agora eles já estão recrutando os humanos, né? Então, isso é uma questão de tempo, né? E tanto o Elon Musk, que é o dono da Neuralink, que está fazendo essas experiências, né, com essa interface cérebro-computador, ele também é dono da Tesla Pi. É um smartphone que vai revolucionar o mundo pela sua velocidade e pela conexão com os satélites Starlink, que estão aqui rodeando, né, o nosso planeta e justamente nos encapsulando, né, de uma maneira eletromagnética aí bastante duvidosa, sabe? Então, veja o contexto que Plutão está chegando em Aquário. Na época do Iluminismo, houve um movimento intelectual porque as crenças estavam deixando a humanidade completamente arcaica, né? A humanidade passou pela Inquisição, passou por uma série de coisas e ainda tinham muitos dogmas. Qual é o perigo agora? A ciência ou a tecnologia viraram uma religião. E a gente não estar aí compreendendo o balanço dessa carruagem. Veja, tem uma frase que diz lá em Lucas: sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis, então, discernir estes tempos? Por quê? Nós estamos num tempo preciosíssimo e totalmente marcante. Vocês viram todos aqueles planetas como eles estão trazendo um movimento, e esse Plutão vai trazer uma transformação mental coletiva profunda para a humanidade nesses 20 anos. E cada um vai ter que escolher com o que vai querer estar conectado de verdade, sabe? E qual é a chance, né? Ah, mas então a gente pode mudar isso? Sim, é a questão do inconsciente coletivo. Por isso que a gente tem que estar sempre se auto-observando, né? A nossa intenção da intenção. O que nos move? Para o que estamos despertos? A gente dedica a nossa energia, a nossa vida, a nossa energia vital para o que nesse planeta? Tá? Então Plutão vai trazer muito dessas coisas. O cuidado é o sectarismo, só minha tribo, só meu partido, só minha turma, só minha religião, enfim, né? Essa coisa sectarista. E também esse aprisionamento, essa ditadura tecnológica. Então a gente precisa ver para onde está indo o balanço da carruagem, ok, meus amados? Eu ainda falarei muito sobre esse assunto, né? Nesse momento é para que a gente tenha uma noção, porque hoje ele ingressa, né? O ano que vem ele vai ter um segundo ingresso. Ele vai ficar alguns meses de volta para Capricórnio para limpar algumas histórias, sabe? Então é isso, vamos usar o nosso poder de liberdade, de transformação, de elevar a nossa consciência, de conectar com o nosso mental superior. Quem rege Aquário é Urano.
Urano tem a ver com o mental superior. Então, Plutão pode trazer muitas transformações poderosas para a humanidade, mas também muito aprisionamento. Depende de nós, ok? Se gostarem do conteúdo, eu sugiro que deem um like e que compartilhem, né? Para que aqui na Rota do Céu a gente compreenda melhor esses sinais, né? Que estão aí para nos orientar, para mostrar esses rumos aqui na Terra. Então, meus amados, um grande abraço para vocês e até breve.